Bom, deixa eu vou falar mais uma coisinha também, mais um destaque. A Renata está retornando. Vocês que estão sempre, nós estamos sempre juntos aí em vários estudos, e sempre que tem essa oportunidade, eu não deixo passar em branco, eu sempre realço que é essa questão 12, que a Regina destacou aí também, que é São Luís respondendo. Veja bem, ele está perguntando se brancos reencarnam como negros, né? Olha a resposta. Quando, por exemplo, um senhor maltratou um escravo, pode acontecer que peça como expiação para viver num corpo de negro. Por que eu sempre dou um destaque, não só nesse caso específico, se é negro e branco, as expiações de uma forma geral. A gente percebe, às vezes nós, ao falarmos ou explanarmos alguma lição espírita, alguma matéria, é o espírita com a lei de Talião. Sabe aquele negócio? Mal foi um senhor do canavial que maltratou diversos negros, vai voltar negro. Não vai. Sempre que eu tenho essas... Sabe? Igual nós falamos hoje à tarde, que a Terezinha comentou, né, no estudo lá, incendiou uma pessoa e tal, vai voltar e morrer queimada. Não, necessariamente. Se perde. Né? A gente tem muito ainda isso de, não, matou, tem que voltar e ser morto. Tem que ser assassinado. Há várias formas de expiar. E, gente, expiação, ela só tem valor quando é útil. Então, como é que Deus impõe alguma coisa para nós, sabendo que aquilo não vai ser útil? De repente, eu maltratei, no exemplo aqui, maltratei negros numa determinada encarnação, volto como negro, pode não ter utilidade nenhuma para mim. Voltei como negro, vou desencarnar mais revoltado ainda do que eu já era, como branco. Então, vamos pensar que reencarnar, expiar, é aprendizado. É progresso. Tem que ser útil. Essa resposta de São Luís aqui é clara. Pode ser que o cara que maltratou me peça por expiação. Se isso for útil. Ele vai pedir, ele está incomodado com aquilo, marcou a consciência dele que o que ele fez não estava certo, machucou as pessoas, né? Feriu os negros, os que eram empregados dele. Então, ele pede para poder aliviar acertar com a sua consciência. Quer dizer... Mas não é lei. Porque a pessoa pode ter maltratado os negros, fez um balanço no mundo espiritual, pede uma reencarnação, onde ele vai lutar em favor dos brancos, em favor dos negros. Pela liberdade. Ele é um branco, ele não necessariamente precisa reencarnar como negro, mas ele vai lutar, até morrer, se for preciso, em favor dos negros. É uma expiação. Ele está pagando o que ele maltratou os negros na vida anterior. Então, eu peço perdão para vocês, mas eu não deixo passar em branco sempre que surge esse tipo de coisa, porque nós ainda ouvimos muito isso. Fez assim, vai voltar e vai sofrer assim. Não é lei de Talião. Não é isso, não é. Não, mas tem que pagar, porque matou, tem que ser morto. Não. Existem outras maneiras de reajuste. Infinitas formas de se espiar, sem ser a mesma coisa. Olha por nós. Um filho faz uma coisa errada que deixa a gente muito chateado. A gente vai acabar com ele?
Claro que não. Nós vamos procurar um meio de explicar que aquilo é errado, que machuca as pessoas, mas não precisa destruir a pessoa, né? Quer dizer, e nem preciso fazer isso para que ele sinta na carne aquela dor. Sim. Porque eu posso conversar com ele, eu posso mostrar um outro exemplo. Então, quer dizer, existem várias situações que a gente pode usar, pode fazer, sem ter que ser na mesma moeda. Olho por olho e dente por dente. Outra coisa que eu gostaria de falar também, pessoal, nós estamos pouquíssimas pessoas aqui, mas como a gente está gravando e o Gilson depois tem publicado no YouTube, outras pessoas, né, com certeza aí irão nos ouvir. Essas conversas de além-túmulo podem pegar todas as revistas. Elas são riquíssimas. Riquíssimas. Essas perguntas e respostas são, assim, mas muito esclarecedor. Muito esclarecedor. Vamos lá, então. Variedades agora, com a princesa de Rebenini. Liliane, você faz para a gente, por favor? Você pode ir até... Deixa eu ver o tamanho aqui. Se der aqui, nós tivermos tempo, até antes das perguntas, tá? Deixa eu ver se é pergunta mesmo. Não é pergunta, não. Vai lendo aí, Lili. A gente... A hora que você achar também que quer parar para comentar, fica à vontade, tá? Tá bom. Então, eu queria só fazer um comentário antes. Tá. Desculpa. Então, em relação, igual lá da África, que tem muitos negros, lá tem muita miséria, lá tem muita... Falta tudo lá, né? O pessoal vive, assim, não tem casa direito para morar, não tem saneamento básico, passa fome, não tem hospital. Então, aquilo são provações para eles, né? Porque a gente vê tanto sofrimento, às vezes a gente não entende, né? Porque eles estão... vive tudo aquilo, né? E não muda, né? Parece que... Não sei, às vezes a gente pensa assim que... Não sei, né? Igual que no Brasil existe, mas lá o negócio é pior, né? Então... Mas são coisas que às vezes eles têm que passar também, né? Então... Eu acho que cada um de nós reencarna aonde nós temos necessidade de encarnar, né? Ninguém vai passar uma coisa que não é necessário. Se eles estão lá, porque eles precisam daquelas provas. É a prova coletiva daquele povo. A guerra, a fome, o calor, a miséria. Nós aqui no Brasil já passamos por outros tipos de prova. Não significa que sejamos piores ou melhores. É uma questão de maturidade espiritual. Cada um vai nascer de acordo com a sua necessidade. E quantos países da Europa, né, exploraram a África, exploram ainda, não com tanta intensidade como era antes. É uma exploração que, além da exploração da crueldade humana, a exploração da riqueza das terras. Nós temos coisas aí até hoje, né, até hoje, com relação a diamantes. Exploram, sugam tudo e deixam o povo na miséria. Miséria mesmo. Mesmo. E foi... Oi. Desculpa. Não, pode falar, gente. Eu falei, essa questão da exploração das riquezas foi muito bem representada no filme Diamantes de Sangue, né? Nossa, aquele filme, Deus me livre, mostra a realidade. Não é ficção, né, Regina? Não é ficção. Não é ficção. É real. Aquilo ali é de mexer muito, né? E para poder ajudar no progresso de uma situação absurda dessa, vem o Nelson Mandela, né, que começa a trabalhar para poder libertar essa ideia, né, essa coisa massacrante em cima dos negros, da África, das suas riquezas. Aquela maravilha que tem. Nossa, a África é muito bonita. Então, foi muito escravizado, muito assim.
o berço da civilização, né? Mas O berço. não evoluiu como as outras nações que não foram o berço, né? Foi, como o Celinho falou, foi muito explorada. Muito Explorada. cruelmente. Não Cruelmente. respeitada, né? Foi explorada. Sem piedade. Sem piedade. Sem piedade. Só por conta da raça, da cor, né? Por conta da cor, do tipo do negro. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Variedades. A Princesa de Rebnina, de Courrier de Paris, de maio de 1859. Sabeis que todos os sonâmbulos, todas as mesas girantes, todas as aves magnetizadas, todos os lápis simpáticos e todas as cartomantes predizem a guerra há muito tempo? Nesse sentido, têm sido feitas profecias a uma porção de pessoas importantes, que, afetando não dar consideração a essas relações, não deixavam de ficar vivamente preocupadas. Por nosso lado, sem resolver a questão, num ou outro sentido, e achando mesmo que naquilo em que François Arago punha suas dúvidas, pelo menos é permitido não nos pronunciarmos, limitando-nos a relatar, sem os comentar, alguns fatos de que fomos testemunhas. Há 8 dias, tínhamos sido convidados para uma reunião espírita em casa do Barão de G. A hora marcada, todos os convidados, em número de 12 apenas, achavam-se em volta da mesa. Milagrosa, uma simples mesa de acaju, sobre a qual, aliás, foi servido para começar chá com sanduíches habituais. Necessário é dizer, antes de mais nada, que desses 12 convidados, nenhum poderia razoavelmente incorrer na pecha de charlatanismo. O dono da casa, parente próximo de alguns ministros, pertence a uma grande família estrangeira. Os fiéis eram constituídos por 2 oficiais ingleses, muito distintos, um guarda-marinha francês, um príncipe russo muito conhecido, um médico de grande nomeada, um milionário, um secretário de embaixada e 2 ou 3 vultos importantes do bairro de Saint-Germain. Nós éramos o único profano entre essas pessoas ilustres do espiritismo. Mas a nossa qualidade de cronista parisiense e de cético por dever não permitia que nos taxassem de credulidade exagerada. A reunião, pois, não podia ser suspeita de representar uma comédia. E que comédia! Uma comédia inútil e ridícula, na qual cada um teria voluntariamente aceito o duplo papel de mistificador e de mistificado. Isso não é admissível. Além disso, com que propósito? Com que interesse? Não seria o caso de perguntar? A quem se engana aqui? Não, ali não havia má fé nem loucura. Se quiserem, concordemos que houve acaso. E tudo quanto a nossa consciência permite, concedamos. Ora, eis o que se passou. Depois de haver interrogado o espírito sobre uma porção de coisas, perguntaram-lhe as esperanças de paz, que então pareciam muito grandes, tinham fundamento. Não respondeu, não,
Respondeu ele muito claramente, em 2 ocasiões diferentes. Teremos a guerra? Com certeza. Quando? Em 8 dias. Entretanto, o Congresso só se reunirá no mês que vem. Isso afasta muito a eventualidade de um começo de hostilidades. Não haverá Congresso? Por quê? A Áustria recusar-se-á. E qual será a causa vitoriosa? A da justiça e do direito, a da França. E como será a guerra? Curta e gloriosa. Isso nos traz à memória um outro fato do mesmo gênero, passado também às nossas vistas há alguns anos. Todos se recordam de que, durante a Guerra da Crimeia, o imperador Nicolau chamou à Rússia todos os súditos que moravam na França, sob pena de lhes confiscar os bens em caso de desobediência. Acho que tá bom, né? Ou você acha que eu leio? Eu só, gente, eu não tive condição, tive um tempo para dar uma lida nisso aqui antes. Uhum. Essa guerra aqui, houve mesmo, vocês se lembram o que é essa guerra que teve aqui 8 dias? É o Espírito que está falando, né? Está fazendo um vaticínio aqui, né? Está profetizando, né? E eu não me lembro, não me recordo se teve. Talvez lá na frente ele vai dizer, mas... Porque também é muito tempo, né? Não é aquela época da União Soviética que teve aquelas coisas de... Porque aqui, ó, esse jornal aqui foi publicado em maio de 1859, né? E é um repórter do jornal que foi participar dessa reunião. Ele estava lá entre os 12, né? Então, ele está narrando o que ele viu. Não é isso? Esse aqui o Kardec extraiu de um jornal, né? O Courrier de Paris, né? Então, e aqui é interessante, aqui, ó, depois de haver interrogado o espírito sobre 1000 coisas, perguntaram-lhe se as esperanças de paz, que então pareciam muito grandes, tinham fundamento. Devia ser alguma guerra, depois vamos pesquisar isso no Google, né? Devia estar alguma coisa aí algum atrito entre França, Alemanha, Áustria, né? Rússia, né? Não era nem União Soviética, não sei lá. Alguém aí, porque ele diz, tem fundamento a paz? Não, respondeu ele com muita clareza. Teremos, pois, a guerra? Certamente. Quando? Em 8 dias. Quer dizer, depois da reunião que estava ali, em 8 dias seria deflagrada uma guerra, né? Entretanto, o Congresso não se reúne senão no próximo mês, o cara está dizendo, quem está perguntando, né? Então, isso afasta bastante a eventualidade de um começo de hostilidades. Enquanto o Congresso não se reunir, não vai ter hostilidade. Aí o Espírito responde, não haverá Congresso, né? Aí eles perguntam, mas por quê? Porque a Áustria se recusará. Então, tem alguma coisa interna. Renata, você sabe alguma coisa disso aí? Eu não estou lembrada, não, mas teve muita guerrinha por causa de poder entre a Áustria, né? Teve o Ferdinando da Áustria que foi assassinado, vocês não lembram? Uhum. Então, teve muita coisinha assim, eu não estou me recordando agora, mas tem sim. E ele diz, né, como será a guerra? Curta e gloriosa. Quer dizer, não é guerra que ficou ali, né? É porque agora, não era guerra de guerra, era realmente guerra de poder, né? Aqui, aí o comentário do repórter, né? Isto nos traz à memória um outro fato do mesmo gênero, que se passou igualmente sob nossos olhos alguns anos atrás, quando da Guerra da Crimeia. Gente, falou na Crimeia, eu lembrei agora da Rússia com a Ucrânia. Crimeia está no meio de novo. De novo no meio, coitado. De novo no meio. Quando da Guerra da Crimeia, todos se recordam que o imperador Nicolau chamou a Rússia ao seu... Bom, você foi até aqui, não foi eu, Liliane? Foi. Então, vai começar ali, então nos encontrávamos em Leispec, na Saxônia, não é isso?
Vamos ver, depois eu vou dar uma pesquisada também, vocês também ajudam aí, pesquisem, né? E semana que vem a gente traz algum comentário, só para a gente não ficar perdido, né? Porque, de repente, pode ser chutômetro também, não teve guerra nenhuma, né, gente? Isso aí é o espírito que está falando, a gente não sabe, eu não li ela inteira. Né? Ok? Não, mas ali na Europa tinha muita guerra, Tinha. por causa de trono. Era primo brigando com primo, e todos eram primos entre si, né? Até que surgiu a primeira, né? Isso aí já estava tudo engatilhando para a Primeira Guerra. Né? Gente, 2029. Ivonete, você não falou nada hoje, Ivonete. Reza para nós, Ivonete. Estou com sono hoje, não? Por que estou cochilando aqui? Faça a prece para nós, por favor. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por mais essa noite de estudo, agradecer aos nossos amigos que nos auxiliam da espiritualidade, que nos auxiliam nos estudos, e aqueles que participam conosco também buscando conhecimento, aprendizado, a fim de evoluir espiritualmente, assim como nós. E vamos dar por encerrado o estudo da noite de hoje, agradecendo grandemente ao nosso Pai Maior por todas as oportunidades. Que a paz do Senhor esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. A turma aí está no pessoal. Consolador, até daqui a pouco. Os demais, Bom final de semana para todos. Tchau. Tchau, gente. Tá, tchau. Fica com Deus. Oi, boa noite. Boa noite. Estamos aí. Está me ouvindo aí, Liliane? Tô ouvindo. Tô. Pouca gente, por enquanto. Tá bom. Tá quase. Deu uma chuva boa hoje, né? Deu. Refrescou, né? Um pouco, pelo menos. Boa noite, Celinho. Boa noite, Renata. Então, gente, 19h30. Vamos iniciar. Agradecendo a Deus, nosso Criador, pela vida, pela oportunidade das reencarnações. Agradecer ao Mestre Jesus pela sua renúncia, pela sua dedicação, devotamento para com todos nós, encarnados e desencarnados neste planeta, neste educandário, nesta escola, nesse hospital. Agradecemos também aos amigos espirituais que nos acompanham carinhosamente, nos incentivando, nos inspirando para prosseguirmos
através do estudo, buscar a verdade que um dia nos libertará. Agradecemos nesta data, em especial, ao grande missionário, ao grande enviado do Cristo, o Senhor Allan Kardec, codificador, elaborador desta doutrina maravilhosa, ditada pelos Espíritos. Onde quer que ele esteja, receba a nossa gratidão do fundo do nosso coração. Que Jesus o abençoe. E a todos desejamos que a paz seja conosco, hoje e sempre. Assim seja. Bom, pessoal, Revista Espírita, né? Junho 1859. Boa noite, Regina, Ivonete. Boa noite a todos. Então, junho 1859, Conversas de Além-Túmulo. Nós vamos ver hoje o Goethe, né? Uma mensagem dele bastante interessante que a gente tem observado os espíritos que nós temos lido ultimamente, seja no Céu e Inferno, seja na Revista Espírita, a gente está conseguindo, graças a Deus, e compreendendo as situações de erraticidade, as condições de reencarnar, né? E vai tirando, assim, aos poucos, pelo menos para mim aqui, dúvidas, né? E nós vamos ver com Goethe aqui também, nós já vimos a semana passada, né, o espírito que nos falou, que antecedeu o Goethe, que é o, deixa eu ver aqui, Humboldt, né, Alexander Humboldt. Ele falou de um mundo que ele vivia, de como ele reencarnou, como é que ele veio para a Terra. E isso é muito legal para a gente, vai clareando a nossa mente, né? Essas peregrinações, porque a gente acha que todo mundo veio da Terra, ou se veio de um mundo superior, esse mundo superior é Júpiter, né? Então, aqui no Goethe, nós vamos ver de novo aqui mais uma história dele aqui, né? Também de mundos, né? Essas moradas do Pai. E eu vou ler hoje esse aqui do Goethe. Então, todo mundo se localizou aí? Está todo mundo ok? Uhum. Então, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 25 de março de 1856. Olha que interessante. O Livro dos Espíritos ainda não havia sido editado. Né? 1856. Evocação. Resposta: estou convosco. Segunda pergunta: em que situação vos encontrais como espírito? Errante ou reencarnado? Resposta: errante. Sois mais feliz do que quando vivo? Sim, pois me desembaracei do corpo grosseiro e percebo o que antes não via. Vamos prestar um pouquinho de atenção aqui nessa resposta, porque ela vem logo ali na frente. Me desembaracei do corpo grosseiro e percebo o que antes não via. Isso é a felicidade que ele está dizendo. Sou mais feliz por ter desembaraçado do corpo grosseiro e ver coisa que antes não via. A quarta pergunta: parece-me que em vida não tinhais uma situação infeliz. Em que consiste a superioridade de vossa atual situação? Resposta: acabo de dizer. Vós, adeptos do Espiritismo, deveis compreender essa situação. Ó, ele voltou naquela pergunta. Sou mais feliz porque já não estou no corpo físico. Só isso. Ele não está dizendo que ele está lá no mundão cheio de graça, de maravilha, não. Né? Assim, qual a vossa opinião atual sobre o Fausto?
O que é Fausto? Não é gente, não é pessoa, não. Fausto é uma obra de Goethe, né? Ele é um poema trágico, depois foi adaptado para teatro, para peça teatral, tá? A resposta: é uma obra que tinha como objetivo mostrar a vaidade e o vazio da ciência humana, e, por outro lado, naquilo que havia de belo e de puro, exaltar o sentimento do amor, castigando no que continha de desregrado e de mal. Esse é o entendimento do autor, né, desse poema aí, ou dessa peça de teatro, né, chamada Fausto, que, aliás, é um clássico, né, da literatura, um belo clássico. 6. Foi por uma certa intuição do espiritismo que descrevestes a influência dos espíritos maus sobre o homem? Olha a pergunta que interessante. Você foi influenciado, né, pelo espiritismo? A resposta. Perdão, tem outra pergunta. Como fostes levado a fazer essa descrição? Resposta. Eu tinha a lembrança quase exata de um mundo onde via atuar a influência dos espíritos sobre os seres materiais. Ele, encarnado aqui na Terra, ele tinha essa visão. Os espíritos atuando sobre a matéria, ou seres materiais, né? 7. Lembráveis, então, de uma precedente existência? Olha, você encarnado como Goethe lembrava de uma existência anterior, mesmo encarnado? Resposta: sim, certamente. 8. Poderíeis dizer-nos se tal existência ocorreu na Terra? A vida passada dele, a última, né? Antes de Goethe, né? Resposta: não. Porque aqui não se vê os espíritos agindo. Foi realmente num outro mundo. Então, ele teve uma vida passada antes da Terra em outro mundo. 9. Mas então, devia tratar-se de um mundo superior à Terra, desde que aí podíeis ver os espíritos em ação. Como pudestes vir de semelhante mundo para reencarnar num orbe inferior como o nosso? Retrogradastes? Dignai-vos explicar o que se passou. Olha, pergunta. Poxa, você vivia num mundo superior ao da Terra. E veio para cá, retroagiu, né? Retrogradou. A resposta. Interessantíssima essa pergunta e a resposta 9, tá? Resposta. Era um mundo, veja bem isso aqui, gente, destaque. Era um mundo superior até certo ponto, mas não como o entendeis. Nem todos os mundos têm a mesma organização, sem que, por isso, tenham uma grande superioridade. Olha, se ele encarnou no século XVIII, ou início do XIX, ele está dizendo aqui, vamos considerar, a Terra já era ali um mundo de provas e expiação, não é? Ele está dizendo que ele veio de um mundo considerado mais organizado que a Terra, mas nem por isso não deixava de ser um mundo de provas e expiação. Concordam comigo? Então, não é porque ele veio de um mundo superior que ele vai dizer assim, olha, é superior o quê? Então, você veio num mundo que já era de regeneração, sendo que a Terra é prova e expiação, são graus diferentes. E o mesmo estado. Então, quantos mundos existem aí no universo que são de prova e expiação, porém, uma organização diferente. Uns, provas e expiação mais evoluídos, já estão próximos da regeneração, outros estão iniciando provas e expiação,
Todos são provas de expiação. Né? Então, ele está dizendo aqui, sim, o mundo no Rio era superior, mas não é esse superior como vocês estão entendendo. Ele era mais organizado. Né? Nem todos os mundos têm a mesma organização, sem que, por isso, tenham uma grande superioridade. Ele não é tão superior à Terra assim. Interessantíssima essa resposta. Continua. Ademais, sabeis perfeitamente que entre vós eu cumpri uma missão que não podeis dissimular, porque ainda representais as minhas obras. Não houve retrogradação, considerando-se que servi e ainda sirvo para a vossa moralização. Eu aplicava aquilo que podia haver de superior no mundo precedente para corrigir as paixões de meus heróis. Então, quer dizer, olha, veio de um mundo um pouco, vamos dizer assim, um pouco superior à Terra, veio em missão, veio para ajudar. Quer dizer, as obras dele são consideradas, ele mesmo está considerando, como missão. Né? Para melhorar o entendimento ou quebrar aí as paixões humanas, né? A 10ª. De fato, vossas obras ainda são representadas, ou seja, ainda estão apresentadas aí no teatro, né? Acabam de fazer a versão teatralizada do Fausto. Assististes à sua encenação? Sim. Deve ser interessante, né? Eu estou no mundo espiritual, já vai numa peça de teatro como espírito para ver a peça que ele escreveu. 11. Poderíeis externar a opinião sobre a maneira pela qual o senhor Gounod interpretou o vosso pensamento através da música? Olha, o Charles Gounod, ele era compositor, pianista, professor e maestro. É esse cara que ele está perguntando. O que Goethe acha da interpretação dele musical que ele deu a respeito da sua obra, né? Aí ele responde, Gounod evocou-me sem o saber. Então, quer dizer, Gounod, quando fez essa peça musical, ele estava sob a inspiração do próprio Goethe, sem saber. Compreendeu-me perfeitamente. Como músico alemão, eu não teria feito melhor. Talvez ele pense como músico francês. Olha, ele já lança um negócio, uma rixinha aí, Alemanha e França. Né? Bastante interessante. Que pensais de Werther? Werther é um romance. Hoje eu lhe censuro o desfecho, um romance escrito por ele, Goethe. Essa obra não teria feito muito mal ao exaltar as paixões? Fez e causou desgraças. A título de curiosidade, gente, essa obra aí levou muitos jovens ao suicídio. Muitos jovens ao suicídio. Essa obra. Que chama assim, problemas dos jovens, do jovem Werther, um negócio assim. Então ele responde, fez e causou desgraças. 14. Foi a causa de muitos suicídios. Ó, foi a causa de muitos suicídios. Sois responsável por isso? Olha que pergunta. Escreva uma obra e essa obra leva pessoas ao suicídio. Eu sou responsável? A pergunta é essa. Você se sente responsável por isso? Resposta. Se houve uma influência nociva espalhada por mim, é por isso mesmo que ainda sofro e disso me arrependo. Bastante honesto. Podia ter dado umas desculpas aí, não, mas o pessoal interpretou mal. Foi mal interpretada a obra. Ele não. Sofro e disso me arrependo.
15. Creio que em vida nutríeis grande antipatia pelos franceses. Ó, o Goethe era alemão. Então, creio que em vida nutríeis grande antipatia pelos franceses. Dá-se o mesmo atualmente? Ainda é antipático aos franceses? Resposta: sou muito patriota. 16. Estais ainda ligado a um país, de preferência a outro? Resposta: amo a Alemanha por seu pensamento e por seus costumes quase patriarcais. 17. Poderíeis dar-nos a vossa opinião sobre Schiller? Schiller também um poeta, dramaturgo, tá? Outro escritor. Resposta: somos irmãos pelo Espírito e pelas missões. Irmãos pelo Espírito e pelas missões. Schiller tinha uma alma grande e nobre, que se fazia refletir em suas obras. Fez menos mal que eu. Aí está lembrando do Éder lá, que causou, né? É-me bastante superior, porque era mais simples e mais verdadeiro. 18. Qual a vossa opinião sobre os poetas franceses em geral, comparados aos poetas alemães? Não se trata de um vão sentimento de curiosidade, mas de nossa instrução. Confiamos que os vossos elevados sentimentos nos dispensarão da necessidade de pedir que o façais imparcialmente, pondo de lado qualquer preconceito nacional. Ou seja, deixa de ser nacionalista e responde aí a pergunta, né? Curta e grossa, né? A resposta: sois bastante curiosos, mas vou satisfazer-vos. Os franceses modernos muitas vezes escrevem belos poemas. Entretanto, utilizam mais palavras bonitas do que bons pensamentos. Beleza de Paris, né, gente? Deveriam consagrar-se mais ao coração do que ao espírito. Deveriam consagrar-se mais ao coração do que ao espírito. Falo em geral, mas faço algumas exceções em favor de alguns. Um grande poeta pobre, entre outros. Ele está citando alguém aí sem falar nome, né, que ele faz uma distinção ou uma exceção a esse poeta. A 19. Um nome é sussurrado na Assembleia. Alguém sussurrou de quem aqui está se referindo, né? É a ele que vos referis? Pobre, ou que passa por tal. Foi bem discreto, né? E sentir-nos-íamos felizes se obtivéssemos uma dissertação sobre assunto de vossa escolha, para a nossa instrução. Teríeis a bondade de ditar-nos alguma coisa? Resposta: falo-ei mais tarde, e por outros médiuns. Evocai-me em outra ocasião. Quem sabe, né, vai aparecer de novo o Goethe mais para frente nessa mesma revista, ou ano que vem, né? Quem sabe. Pessoal, eu já fui lendo e tecendo aqui os meus destaques, né? Agora a palavra de vocês aí. Observações, destaques também. Eu só achei assim que ele tem um pouco de humildade também, né? Quando ele fala aqui sobre o Schiller, ele fala: fez menos mal do que eu. É-me superior porque era mais simples e mais verdadeiro. E ele era muito patriota, né? Gostava muito do seu país, porque eles eram muito nacionalistas. Eles davam bastante valor à sua história, sua cultura, né? E os franceses também, mas mais frios, né? Bacana.
Ele leva os franceses, pelo menos a literatura, né? Não só, não é o povo francês, a literatura francesa, como muito florida, né? Muito romanceada, muito iluminada, né? E eu, na Alemanha, a proposta era mais... É mais razão, mesmo, né? Uhum. Mais real, vamos dizer assim, né? Se pudermos usar esse termo. Alguém mais? Nada, gente. Nada, Ivonete, não? Então, tá bom. Então, vamos continuar. Renata, você faz para a gente aí o negro pai César, por favor? O negro pai César. Pai César, homem livre, de cor, falecido a 5 de fevereiro de 1859, com 138 anos de idade, perto de Covington, nos Estados Unidos. Nasceu na África e foi levado para Louisiana com cerca de 15 anos. Os restos mortais desse patriarca da raça negra foram acompanhados no cemitério por um certo número de habitantes de Covington e uma multidão de gente de cor. Sociedade de 25 de março de 1859. Então, vai falar sobre, né, o pai César, que ele era um negro que morreu com 138 anos de idade, né, e vai contar agora a evocação dele. Primeiro, São Luís. Teríeis a bondade de dizer se podemos evocar o pai César, a quem acabamos de nos referir? Sim, ajudá-lo a responder. Então, está perguntando, né, se eles poderiam evocar o pai César, que ele tinha acabado de desencarnar. Aí ele fala que sim, né, e que ele iria ajudá-lo a responder. Tem uma notinha aqui. Esse começo faz supor o estado do espírito que desejamos interrogar. 2. Evocação. Que quereis de mim? Que é o que pode um pobre espírito como eu, numa reunião como a vossa? Então, evocaram ele e ele perguntou, né? O que vocês querem de mim? Né? Eu sou um pobre espírito. O que eu vim fazer numa reunião como a de vocês? Terceiro, sois mais feliz agora do que quando vivo? Sim, a minha situação na Terra não era boa. É o segundo que fala, né? Que ao desencarnar, a situação é melhor. Quarto, no entanto, estáveis livres. Em que vos sentis mais feliz agora? Porque meu espírito não é mais negro. Agora ele estava livre, né? E perguntaram para ele no que ele sentia mais feliz. E a resposta era que o espírito dele não era mais negro. Essa resposta é mais sensata do que parece à primeira vista. Com certeza, jamais o espírito é negro. Ele quer dizer que, como espírito, não tem mais as humilhações às quais está sujeita a raça negra. Ainda mais no ano de 1859, né, onde ainda tinha escravidão, né? Quer dizer que agora realmente ele era livre do corpo, livre da cor e livre da escravidão. Para ele realmente foi mais feliz. Renata, e lembrando, né, que nesta época, Louisiana, aí nos Estados Unidos, era um dos estados mais racista. Era brava a coisa lá. Quinto, vivestes muito tempo. Isso foi aproveitado para o vosso progresso? Eu me aborreci na terra e, a uma certa idade, não sofria bastante para ter a felicidade de progredir. Quer dizer, é uma idade, ele realmente viveu uma idade, muito tempo, né? E o corpo vai definhando. Então, quer dizer, ele não tinha forças
para conseguir progredir. Então, isso, para ele, o desencarne foi uma felicidade, que o corpo, a gente vai ficando muito velho, vai tornando uma prisão. A gente fica muito limitado, né? Sexto, agora em que empregais o vosso tempo, procure esclarecer e saber em que corpo poderei fazê-lo. Então, quer dizer, ele está estudando e, de acordo com o que ele viu, que ele progrediu, ou as necessidades que ele tiver, que vão ser feito o novo corpo para ele, né? Sétimo, em vida, o que pensáveis dos brancos? São bons, mas orgulhosos e vãos, devido a uma brancura que não produziram. Realmente, né? Oitavo, porventura, considerais a brancura como uma superioridade? Sim, desde que fui desprezado por ser preto. Quer dizer, na situação dele, numa encarnação de negro, foi muito difícil. Então, naquela época, ele foi muito desprezado. Hoje, apesar das coisas terem mudado, ainda existe racismo, ainda tem gente que se julga superior, né? Então, quer dizer, os dois lados ainda precisam aprender um pouquinho mais. São Francisco, 9. Será a raça negra realmente inferior? A raça negra desaparecerá da Terra. Ela foi feita para uma latitude diferente da vossa. Quer dizer, como a África é um país muito quente, com muita incidência de sol, a pele negra ela é mais forte que a pele branca. Ela tolera mais os raios de sol. A pele branca já não, né? Então, somente por causa disso. Mas não tem diferença. Nós, humanos, é que arrumamos a diferença de raça superior e raça inferior. Ô, Renata, Oi. mais uma pausinha aí. É interessante isso aqui. Eu estou ouvindo uma afirmação dessa pela primeira vez. Eu não sei de vocês. Eu nunca ouvi algum espírito dizer que a raça negra desapareceria da Terra. Vocês já tinham ouvido isso? Não. Eu nunca ouvi também. É porque aí não seria a raça negra, né? Seria o continente africano inteiro. Sim. 10º, ao pai César, dissestes que procurais um corpo pelo qual possais avançar. Escolhereis um corpo branco ou preto? Que pergunta capciosa, hein? Um branco, porque o desprezo me faria mal. Quer dizer que ele ainda se sente incomodado, né? Ele não conseguiu se libertar disso ainda. Portanto, ele necessita de um corpo branco para não se sentir humilhado. Renata, mais uma pausa. Voltamos na primeira pergunta. Quando São Luís diz, eu o auxiliarei a responder. Porque ele ainda tem aí, quer dizer, é como se ele tivesse aqui, se formos falar de uma maneira bem indelicada, ele está desprezando a raça negra que ele foi e quer um corpo branco. É como se dissesse assim, o cara está racista. A mágoa ficou, né? A mágoa não tá lá. conseguiu libertar. Isso aí. 11. Viveste realmente até a idade que vos é atribuída, de 138 anos? Não contei bem, pela razão que já disse. Bom, ele não sabia também, né, direito a idade dele. E também no final, é como eu disse, o cérebro vai falhando, o corpo vai falhando, a memória. Então, foi uma idade que eles estipularam, mas nem ele mesmo sabe reconhecer qual era a real idade dele.
Acabamos de observar que a idade dos negros só podia ser considerada aproximadamente, porque não tinham registro civil, principalmente os nascidos na África. Realmente, né? Ficou tudo para trás e com o tempo a memória vai falhando mesmo. 12. A São Luís. É certo que, por vezes, os brancos se reencarnam em corpos negros? Sim. Quando, por exemplo, um senhor maltratou um escravo, pode pedir como expiação para viver num corpo de negro, a fim de sofrer, por sua vez, aquilo que fez sofrer, e por esse meio adiantar-se e obter o perdão de Deus. Então, está perguntando, né? Se a nós brancos também, a gente pode reencarnar num corpo de negro. Toda ação tem uma reação, a gente sabe disso. A gente despreza as pessoas, ou a gente vai vir inconscientemente num corpo de negro para sofrer aquela dor e aprender, ou nós vamos ficar incomodados com a consciência pesada. Nossa, o que foi que eu fiz? Aí eu peço a oportunidade de nascer num corpo negro para me passar por aquelas situações para que eu possa evoluir mais rápido e perca menos tempo, já que eu perdi muito tempo com aquele meu outro pensamento, né? Eu fui lendo e explicando, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, sinta-se à vontade. Eu queria falar 3 perguntas aqui. Ela se refere ao preconceito, às dores, às grandes marcas que ficaram nos negros, principalmente aqui no Brasil, foi em 1888 que acabou a escravidão, né? Acabou entre aspas, né? Mas a pergunta 4 aqui, pergunta se ele estava livre, fala, sim, porque agora meu espírito não é mais negro. Olha só, olha a força, a marca que ficou isso aí. Depois, na 5, pergunta se ele viveu muito tempo, se foi aproveitado para o progresso, né? Então, ele fala que, não é a 5 não, é a 8. A 8 fala assim, ele considera a brancura como uma superioridade, porque ele se sentia inferior aos brancos. Ele fala assim, desde que fui desprezado por ser preto. Quer dizer, ele sentiu na carne o desprezo. E a número 10 pergunta, né, se o corpo pode avançar. O que ele escolheria? Vir branco ou preto? Ele falou, um branco, porque o desprezo me faria mal. Olha essa frase. O ser preto faria mal para ele. E lá na última, na nota explicativa aqui da última, fala que ele poderia fazer uma expiação, o espírito pode fazer uma expiação vindo preto. Quer dizer que vir preto, né, viver num corpo de uma criatura preta, é como que uma expiação. Por quê? Porque sofre esse desprezo, sofre a influência, tem um peso muito grande isso é foi muito real para essas pessoas, marcou muito essa época. Os negros foram muito desprezados, não só os negros, mulheres também, mas com a raça negra, muito grande. Tanto é que por 3 vezes ele confirma isso nas respostas dele. E aqui, ó, se podia vir, né, um branco, poderia vir preto. Então, fala aqui na resposta 12. Fala que sim, por exemplo, um senhor que maltratou seus escravos muito. Então, pode pedir por expiação viver num corpo de negro, a fim de sofrer, por sua vez, aquilo que fez sofrer, e por meio desse
adiantar-se e obter o perdão de Deus. Porque ferir alguém por uma raça, por ser negro, por ser índio, por ser qualquer raça que for, lesa, né, as leis de Deus, não é a favor das leis de Deus. Isso é algo muito sério. Regina, você comentou aí a respeito do sentimento dele, né, do perfil dele. Vamos lembrar aqui, recapitular, ele desencarnou em fevereiro, deu essa comunicação em junho, 4 meses após o falecimento. Quer dizer, tem muita coisa nele ainda, muita, provavelmente muita mágoa. Eu não estou dizendo que é uma pessoa revoltada, que quer vingança, não é isso, mas aquele ancião doído, né, machucado. A impressão que eu tive dele nas respostas que ele está dando, principalmente por ter só 4 meses, né, eu achei, assim, ainda é um espírito machucado. Está doído, cheio de ferida aí, né? E o mais triste de tudo é que nós estamos no ano 2022 e até hoje isso ainda existe. Existe muito forte, assim como os homossexuais, assim como as pessoas deficientes, ainda tem, por incrível que pareça, apesar de toda a luta, todas as legislações que tem, por tudo isso, quem é preto sofre muito desprezo. Eu sei que eu trabalhei a vida inteira com que foram, né, meus colegas, assim, as crianças sentiam-se ofendidas, bullying nas escolas,